Olá, meus irmãos e amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Gilmar Lino e este é mais um vídeo para o canal aqui no YouTube. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Eu estarei falando a partir de agora sobre o arrebatamento. Senhoras e senhores, nós encontramos a confirmação do arrebatamento da igreja em toda a Bíblia Sagrada. E como base para o meu tema, eu quero ler a Bíblia Sagrada com você. Vou ler a Bíblia aqui. Esta Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. Eu estarei lendo com você neste momento o texto na Bíblia. Me acompanhe. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 13. Olha o que diz a palavra de Deus, Bíblia de Jerusalém. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram, quando o Senhor, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos irmãos, Igreja do Senhor Jesus, você que me assiste neste momento, antes de introduzir o meu sermão, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Inscreva aqui no meu canal, me ajude a prosseguir no YouTube. Após você inscrever, você vai dar aquele joinha e logo em seguida você pode compartilhar o vídeo e acionar o sininho para você estar atento às minhas publicações, ok? Pois bem, esse texto, o apóstolo Paulo, usadíssimo por Deus, estava trazendo à igreja de Tessalônica como seria os instantes finais da igreja de Jesus aqui na terra. Pois Paulo estava falando nesse momento aqui, nesta primeira carta aos Tessalonicenses, recomendando a igreja de Tessalônica. Paulo estava trazendo para o conhecimento da igreja os momentos em que se sucederiam o arrebatamento da igreja do Senhor. E ele começa então narrando a história do arrebatamento da igreja sobre os seguintes assuntos, falando sobre os que morreram em Cristo e a igreja que está viva. Os que morreram em Cristo e a igreja que está viva. Observe que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Quando Paulo refere nós, ele está querendo dizer igreja que está viva, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Como será o arrebatamento? Como vai acontecer isso? Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Você que tem um parente falecido,
morreu servindo a Deus, era cristão, era um homem temente a Deus, fiel a Deus e a sua palavra. Partiu desta para melhor. Naquele dia, segundo o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, este irmão, seu parente, que se foi em Cristo, ele vai ressuscitar. Ninguém sabe aonde se encontram as cinzas do corpo do monge, aquele monge que afixou na porta da Questal Church, em Wittenberg, na Alemanha. Eu estou falando de Martim Lutero, que teve o seu corpo queimado, as cinzas colhidas e as depositadas em um saco de plástico e logo em seguida jogado em alto mar. Ninguém sabe aonde se encontra o corpo, ou seja, as cinzas do corpo de Jerônimo Savonarola. Ninguém sabe onde se encontram os restos mortais dos reformadores. Ninguém sabe aonde estão os restos mortais dos discípulos de Cristo Jesus, dos apóstolos, dos profetas e dos patriarcas que nos antecederam. Mas aqui no texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que se segue, nós encontramos uma palavra que vai de encontro às nossas expectativas e à esperança da igreja. É que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Observe, eu não sei, nós não sabemos aonde se encontram os restos mortais da igreja primitiva, da igreja dos patriarcas, das igrejas dos profetas, da igreja dos discípulos. Nós não sabemos aonde se encontram os restos mortais destas igrejas, mas uma coisa eu sei, nós sabemos, e a palavra de Deus nos afirma que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu não sei como será este momento, mas uma coisa eu sei, é que da onde eles estão, eles vão ouvir algo chamando-os pelos seus nomes. As cinzas do corpo de Martim Lutero, que foram jogadas em alto mar, o espírito dele pode estar no paraíso dos salvos, mas naquele dia, aquele espírito vai descer, procurar aquelas cinzas, e o corpo de Martim Lutero irá ressuscitar em um corpo incorruptível de glória e de poder. Vai receber a transformação, irá receber a glorificação e subir ao encontro do Senhor nos ares. Assim, todos os que morreram em Cristo Jesus, crentes, servos de Deus, que morreram em acidentes catastróficos, por exemplo, acidente aéreo, que quando acontece uma tragédia como esta, os corpos, na maioria das vezes, são esfacelados. Os seus corpos são esfacelados, mas estes irmãos, naquele dia, irão ressuscitar do corpo perfeito e o melhor, incorruptível, de glória e de poder. Este momento será exclusivamente para os que morreram em Cristo Jesus e irão ressuscitar com seus corpos transformados e radiantes de glória e de poder. Logo após os que morreram em Cristo Jesus, eu não sei aonde você vai estar, meu irmão, não sei por onde você vai estar, por onde estarás andando. O certo é que se você estiveres preparado para este momento, para o arrebatamento da igreja, uma coisa eu sei, você irá sentir uma glória
um poder sobrenatural na sua vida e você vai sentir um desejo de dar glória para Jesus. Possa ser que será o momento do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus e você não completará a frase glória a Jesus. Você vai subir ao encontro do Senhor dos ares. Antes de você subir, você será transformado. E Paulo disse que no momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados, aleluia, seremos glorificados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Faço questão de fazer uma pausa aqui para dizer a você que as lutas, os problemas da vida que nós enfrentamos como igreja do Senhor Jesus nesta terra, só vale a pena porque há um céu de glória nos aguardando na eternidade. As lutas, os problemas, as dificuldades que vêm ao nosso encontro, elas servem apenas como ponte para nos ligar das lutas para a vitória, das lutas para as bênçãos. E estas bênçãos que nós receberemos mediante as provações, as dificuldades, elas irão nos aperfeiçoar em Deus e nos preparar para o dia do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Prepare a sua vida porque Jesus está voltando. Prepare a sua vida para encontrar com o Senhor nos ares. A igreja será arrebatada. Alguém datou esta data. Alguém chegou a escrever esta data, dizendo que Jesus voltaria e ele não veio. Dataram, dizendo que ele voltaria para levar os seus na data especificada e ele não voltou para cumprir a sua palavra quando ele disse que ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, mas Deus sabe o dia, Deus sabe a hora em que Jesus irá voltar para arrebatar a sua igreja. Os sinais que aclodem, que revelam-nos, que provam-nos que Jesus está voltando, estes sinais se cumprem dia após dia. Guerras, terremotos, maremotos, pais contra filhos, filhos contra pai, nação contra nação, reino contra reino, sinais no céu, na lua e nas estrelas. Tudo isto nós vimos acontecer, tudo isto está acontecendo literalmente diante dos nossos olhos. O que falta mais acontecer para Jesus voltar é somente aguardarmos o toque da última trombeta e subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Existe uma multidão de pessoas que não acreditam no arrebatamento. Existe uma multidão de pessoas que não crerem no arrebatamento. Eu vim dizer para você que você acreditando ou não, Jesus vai voltar. Você crendo ou não no arrebatamento, ele vai voltar. Vai acontecer sim o arrebatamento. De Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, ela nos prova esta realidade. Arrebatamento. Arrebatamento significa tomar com força ou com violência. Arrebatamento significa mais literalmente transportar de um lugar para o outro. Nós encontramos na Bíblia 3 casos de arrebatamento. O primeiro caso de arrebatamento que nós encontramos na Bíblia foi o arrebatamento de Enoque, a transladação de Enoque, o homem que andou 300 anos com Deus. O segundo caso de arrebatamento que nós encontramos na Bíblia foi o arrebatamento de Elias, o profeta Elias. E o terceiro caso de arrebatamento que nós encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, e mais especificamente no livro de Atos dos Apóstolos,
nós encontramos o arrebatamento de Filipe após haver batizado o eunuco naquelas águas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus arrebatou Filipe. Então, 3 casos de arrebatamento na Bíblia Sagrada. Mas eu quero dizer a você, daqui a pouco, antes que escureça, antes que a noite chega, antes da meia-noite, Jesus Cristo vai se manifestar e arrebatar a sua igreja e levá-la para os céus, tirando-a deste mundo de trevas, deste mundo de problemas e de ameaças. Jesus vai voltar no arrebatamento para levar a sua igreja para os céus. Se prepare, daqui a pouco ele vai voltar e nós subiremos ao encontro dele nos ares. Deus te abençoe e te guarde. Inscreva no meu canal, me ajude a edificar vidas aqui no YouTube. Forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Esse é o seu canal de mensagem no YouTube com o pastor Gilmar Lino. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Todas as vezes que postarmos algo novo, você será notificado. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe com seus amigos e inscreva-se.